Então essas reações aqui vai produzir o CO2 mais o que, pessoal? O calor. O CO2 mais o que, pessoal? O calor. Certo? E esse calor, ele pode ser utilizado para aquecer a água. E aí, pessoal, volta tudo novamente. A água, quando aquecida, passa na forma de quê? De vapor. E esse vapor pode mover uma pequena turbina que vai ser interligada ao gerador e vai produzir o quê, pessoal? Energia elétrica. Deu para entender? Então a ideia é o seguinte: durante o dia, vai ter a produção de energia elétrica normal, né, através das células fotoelétricas, né, assim. E uma parte dessa energia vai ser utilizada na forma de calor para promover essa transformação. Não é assim? E o que é que vai acontecer nessa transformação? Vão ser formados dois combustíveis. Quando a energia solar não estiver mais disponível, o que é que se faz? Pega esse combustível e queima, não é assim? E aí ele vai formar esses produtos e vai formar o que, pessoal? O calor. E esse calor aqui pode ser convertido em energia o quê, pessoal? Energia elétrica. Esse processo aqui vai ocorrer durante o quê? Durante a noite. Não é assim? Só que isso aí tem problema, não tem? Em relação à água, não. A água não é poluente, não é assim? Mas esse aqui é o quê, pessoal? É poluente. Veja que a gente geralmente encontra uma saída e geralmente causa algum problema. Não é assim? Outra forma é de promover a chamada eletrólise da água. A energia elétrica produzida a partir de uma célula fotoelétrica pode promover a eletrólise da água. O que é eletrólise? Eletrólise, pessoal, é o seguinte: esse prefixo "lice" quer dizer quebra. Quebra pelo quê, pessoal? Pela eletricidade. Então, por exemplo, se o cara tem uma monte de célula fotoelétrica, o que é que ele pode fazer? Pode produzir energia elétrica para suprir as necessidades de uma casa, né? E o excesso de energia elétrica produzida pode ser direcionado para promover a eletrólise da água. O excesso de eletricidade produzido, né, pode ser utilizado para promover a eletrólise da água. Lise e quebra da água, né? Pelo quê, pessoal? Pela eletricidade. Quando a eletrólise da água ocorre, o que é que vai ser formado? Hidrogênio é quebrado, né? Vai formar o quê? Hidrogênio e oxigênio. Certo? Hidrogênio e oxigênio. E aí, pessoal, durante a noite eu posso inverter essa reação. Isso aqui acontece durante o dia. Uma parte da energia elétrica vai ser consumida pela casa, né, assim normalmente, e o excesso da energia elétrica produzida pelas células fotoelétricas vai ser utilizado para promover essa reação. Durante a noite, inverte-se essa reação. Pega-se o hidrogênio e reage novamente com o que, pessoal? Com oxigênio. E o que é que isso aqui vai produzir, pessoal? Água e o que mais? Água e calor. Água mais calor. Esse calor aqui, novamente, vai ser utilizado para aquecer a água passa para o estado de vapor, e esse vapor movimenta uma turbina que, por sua vez, gera o quê, pessoal? Eletricidade. Não é assim? Só que essa parte de baixo aqui, ela tem um benefício em relação ao de cima. Qual o benefício? Aqui em cima, libera o quê? Gás carbônico, que é um gás que vai aumentar o chamado aquecimento global. E esse aqui de baixo vai liberar o quê, pessoal? Água. Por isso que se diz que o hidrogênio é o combustível do futuro, um dos combustíveis do futuro. Por quê? Porque a queima do hidrogênio produz o quê, pessoal? Vapor de água. E a água não vai ser poluente de forma nenhuma, né? Entendeu? Então a ideia é essa aí, né? Procurar alternativas para que você acabe armazenando essa energia. Aqui, pessoal, a energia está armazenada na forma de quê? De hidrogênio e de que mais? E de oxigênio. Aqui a energia está armazenada na forma do monóxido de carbono e de quem? Do hidrogênio. Certo? Sobre energia solar, é isso que a gente tem para falar. Bom, esses processos aí, só para mostrar, né, pessoal? Eles imitam a fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? Armazenar a energia na forma de luz em energia o quê, pessoal? Química. Todos esses processos acontecem isso, certo? Então é um processo que imita, não foi criado não, né, pessoal? É o ser humano aí tentando imitar de alguma forma a natureza e tentar fazer processos equivalentes aos processos naturais. Vamos começar a falar sobre energia nuclear. Antes de falar de energia nuclear, certo? Vamos falar sobre o combustível da energia nuclear. Usinas nucleares
são usinas termoelétricas. É assim? Por isso que algumas delas são chamadas de usinas termonucleares. E qual é o princípio de usina termoelétrica? O vapor de água, pela milésima vez, vai movimentar uma turbina que vai gerar o que? Eletricidade. É assim? Só que, em usina nuclear, o combustível não é um combustível fóssil, não. Em usina nuclear, o combustível, em grande parte, é o urânio. Certo? Urânio. Urânio, como vocês sabem, é um material radioativo. Não é assim? E materiais radioativos sofrem reações nucleares. Tudo que a gente viu até agora são reações químicas. E qual a diferença de uma reação química com uma reação nuclear? Reação química acontece na eletrosfera. Um átomo desliga de outro e se liga ali, né? Um átomo se compartilha um elétron, o outro perde um elétron e pronto, na eletrosfera. Só na eletrosfera. As reações nucleares, como o próprio nome já diz, são reações que acontecem na onde, pessoal? No núcleo. Né? O núcleo do átomo, ele concentra praticamente toda a massa do átomo, não é assim não? E uma pequena quantidade de massa pode se transformar em grandes quantidades de pessoal, de energia. Os materiais nucleares, pessoal, eles liberam enormes quantidades de energia, mesmo que você tenha uma pequena massa. Presta atenção. Se 1 grama de urânio sofrer um processo de fissão, que a gente vai falar daqui a pouco que é, 1 grama, ele vai liberar uma energia equivalente à explosão de 25 toneladas de dinamite. Então veja, 25 toneladas de um dos explosivos mais potentes que existe, a dinamite. Vai liberar a mesma energia de que 1 grama de urânio. Então, se considera um positivo, né? Potencial. Exatamente. Potencial positivo de quê? Porque o combustível, a quantidade de combustível é uma quantidade de combustível pequena, certo? E as reações nucleares, elas também não emitem gases poluentes diretamente, porque o combustível ele não vai ser queimado, não. Ele vai sofrer um processo de quê? De fissão. Bom, a ideia é o seguinte: suponha que isso aqui seja o núcleo do átomo de urânio, certo? Esse átomo de urânio vai ser desestabilizado. Como é que você promove a instabilidade desse átomo de urânio? Pega o nêutron, né, pega o nêutron e faz o nêutron colidir com ele. Pode falar isso depois, através de energia cinética, um acelerador de partículas. Ele vai fazer com que esse nêutron acabe colidindo, se chocando com um átomo de quê, pessoal? De urânio. Esse átomo de urânio aqui, pessoal, ele fica instável. Instável quer dizer o quê? Ele vai ter que sofrer alguma modificação. Do jeito que ele tem, não vai ficar. Aí esse núcleo de urânio se quebra. Por isso que vem o nome, fissão nuclear. Fissão quer dizer quebra. Quebra de quem? Do núcleo. Aí o núcleo se quebra. Um dos possíveis produtos são bário, criptônio. Só que durante essa quebra aqui, pessoal, o urânio libera uma enorme quantidade de energia na forma de calor. Deu para entender? Ele libera uma enorme quantidade de energia na forma de calor. E esse calor é que vai ser produzido, esse calor produzido é que vai ser utilizado para quê? Para aquecer a água e mover uma usina o quê, pessoal? Termoelétrica. Deu para entender qual é o processo? Atualmente, os processos usados em reatores nucleares são processos de fissão. Fissão é uma reação em cadeia. O que quer dizer uma reação em cadeia? Quer dizer que ela começa branda e ela vai tomando proporções cada vez maiores. Então é uma reação difícil de ser freada. Quando ela começa, aí pronto, ela vai tomando proporções de quê? Cada vez maiores. É tipo, pessoal, é feito dominó. Se você arrumar dominó, uma pedra na frente de uma, duas, na frente de duas, 4, na frente das 4, 8, e aí vai, né? 16, 32. Quando você derrubar a primeira pedra, uma derruba duas, duas derruba 4, 4 derruba 8, e aí vai. A fissão nuclear acontece assim. Não é assim? Olha, um núcleo de urânio, um nêutron. A nêutron se choca com o urânio. O que é que acontece, pessoal? O urânio fica o quê? Instável. Quando o urânio fica instável, o que é que acontece com ele? Ele se quebra. Quando ele se quebra, ele formou aqui bário e criptônio. E durante a quebra, ele libera grandes quantidades de quê, pessoal? De energia. Só que, além do bário, criptônio e da energia, a quebra do urânio libera 3 nêutrons. Cada um desses 3 nêutrons vai se chocar, vai sofrer uma colisão com outro núcleo de quê, pessoal? De urânio.
Aqui eu só tinha um nêutron. Um nêutron, um núcleo de urânio. Só que aqui eu já tenho quantos nêutrons, pessoal? 3. Aí eles vão se chocar com quantos núcleos de urânio? 3. Aí agora, pessoal, a fissão aqui não vai ser de um átomo de um núcleo de urânio, não. A fissão aqui vai ser de quantos núcleos? 1, 2, 3. Então vai liberar energia aqui, aqui e aqui. Então a quantidade de energia liberada aqui já é maior do que esse processo aqui, não é não? E aí isso continua, pessoal. Quando esse urânio se quebra, ele forma triptônio e o que mais? E bário. Libera energia mais 3 núcleos, mais 3 o quê, pessoal? Mais 3 nêutrons. Só que se você contar aqui, ó, já temos 3 nêutrons liberados desse processo, 3 desse e 3 desse. Quantos nêutrons eu tenho aqui? 9. 9 nêutrons vão acabar sofrendo colisão com quantos átomos, com quantos núcleos de urânio? Com 9. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que a reação toma proporções cada vez mais, pessoal. Maior. Um átomo de urânio depois passa a ser quanto? 3. Depois de 3 passa a ser quanto? 9. Depois de 9, 27. E o conteúdo energético liberado passa a ser cada vez mais, pessoal, maior. Se o engenheiro nuclear não controlar esse processo, o que é que acontece? Vai liberando energia cada vez maior, tem uma hora que o reator não suporta, não. Aí o que acontece com o reator, pessoal? Explode e caiu um acidente nuclear. Não é assim? A fissão nuclear é uma bomba atômica controlada. Uma explosão é sem controle. Explode, libera energia toda de uma vez e pronto. Aqui não, pessoal. Aqui o que eles fizeram? Amarraram a reação, né? Frearam a reação para que ela aconteça aos poucos. E libere energia o quê, pessoal? Aos poucos. Deu para entender? Já na bomba nuclear, na bomba atômica, o que é que acontece? Deixa a reação ocorrer aí, que o objetivo não é explodir mesmo, então deixa a reação ocorrer, certo? Então o que é que o engenheiro nuclear tem que fazer aí? O engenheiro nuclear ele tem que calcular a energia que vai ser liberada na reação e calcular a energia que o reator suporta. Porque se a energia liberada na reação for maior do que a suportada pelo reator, o que é que acontece, pessoal? O reator vai explodir e aí vai acontecer o chamado acidente nuclear. Não é assim? O acidente nuclear, pessoal, vai liberar ondas de radiação que vai trazer vários problemas que a gente vai falar aí depois. Passa aí, por favor. Bom, o urânio encontrado na natureza, ele não pode ser usado no processo de fissão diretamente, não. Tem que haver um processo chamado de urânio enriquecido, enriquecimento de urânio. Pessoal, enriquecer o urânio é separar os átomos de urânio mais pesados, que têm uma massa maior, dos átomos de urânio que têm uma massa pessoal, menor. Certo? A cada 1000 átomos de urânio, como tem aí, 7 são de urânio 235 e 993 são de urânio 238. Esse 238 aí não é bom não, para o processo de fissão. O urânio bom para o processo de fissão é o urânio 235, que ele é mais estável. Então, o que é o processo de enriquecimento? O processo de enriquecimento é você conseguir separar o átomo de urânio 238, massa 238, né? Do átomo de urânio que tem massa quanto? 235, fazer essa separação. Essa separação, ela acontece geralmente em centrífugas. Olha, para que seja possível uma reação de fissão nuclear, deve-se passar a concentração de urânio 235 de 7%. 7% é a concentração natural. Para pelo menos 3,2%. Pelo menos isso aí. Deu para entender? Como é que é feito esse aumento de concentração? Pessoal, esse aumento de concentração é feito retirando do urânio natural o mais pesado. Quem é o mais pesado? São dois tipos de urânio, o 235 e o 238. Você vai retirando do urânio natural o mais pesado. Qual é o mais pesado? O 238, com maior massa, né? Assim, você vai retirando esse urânio. Isso vai fazer com que a concentração do urânio mais leve, o 235, vai fazendo o quê? Vai aumentando. Como é que isso é feito? Isso aí é feito através de quê? De centrífugas. Esse processo não é fácil, não. Poucos países no mundo já têm essa tecnologia, né? De vez em quando, o Mahmoud Ahmadinejad, né, o presidente iraniano,
ele entra, né, na rede estatal dele e diz que está purificando urânio, não é assim? E esse discurso dele às vezes assombra o mundo, porque há uma preocupação de que esse urânio produzido pelo Irã não seja utilizado para alimentar reatores nucleares, e sim para a confecção de armas nucleares, não é assim?